As contas anuais do governo de Barão de Melgaço são referentes ao exercício de 2018. De início foram apontadas pela equipe técnica 7 irregularidades. São elas: gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, irregularidade referente à gestão fiscal financeira, abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes, irregularidade referente a planejamento, deixar de encaminhar ao Tribunal de Contas as informações solicitadas por meio do ofício e descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE de Mato Grosso. A relatora do processo, conselheira Jaqueline Jacobsen, proferiu voto em sessão ordinária no dia 5 de novembro de 2019. O voto foi no sentido de emitir parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de Barão de Melgaço, devido à irregularidade de gastos com pessoal acima do limite estabelecido. Isso porque a Secretaria de Controle Externo, Receita e Governo apontou que os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram os R$ 10.442.479,98, correspondendo a 58,07% da receita corrente líquida. Entretanto, na defesa, o gestor alegou que foram computados R$ 444.400 no cálculo despesas com empresas prestadores de serviços licitados. Na ocasião, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf pediu vista do processo. No dia 3 de dezembro, o conselheiro apresentou o voto vista. Diversamente da relatora, compreendo que os gastos com terceirização não devem ser computados automaticamente nas despesas com pessoal, conforme o posicionamento adotado por mim nas contas anuais do exercício de 2018 de Colíder e Paranatinga. A resolução de consulta número 29 de 2003 deste tribunal dispõe que para que a terceirização seja excluída do cômputo da defesa com pessoal, as suas atividades devem ser acessórias às atribuições legais do órgão ou entidade, na forma prevista em regulamento. Não podem ser inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo no caso de cargo ou categoria total ou parcialmente extintos. E também não pode estar caracterizado relação direta de emprego entre a administração e o prestador de serviço. Na mesma sessão, a conselheira relatora não acolheu o voto vista e, por isso, o conselheiro Moisés Maciel também pediu vista para poder analisar melhor. No voto proferido por ele durante sessão realizada por videoconferência no dia 5 de maio de 2020, o conselheiro Moisés Maciel acompanhou o entendimento do conselheiro Guilherme Antônio Maluf e informou que o que resultou na ultrapassagem do limite foi o fato que em 2014 houve um aumento excessivo da folha salarial. A meu ver, esse foi um fator preponderante para o excesso do limite de despesa com pessoal, visto que os aumentos de subsídio oneram gradualmente o orçamento do município, mediante implantação de reenquadramento por tempo de serviço. Há também um crescimento vegetativo dessa folha, que eu escrevi um artigo sobre os 20 anos da LRF, que deve ser publicado pela editora Fórum, numa coletânea que está sendo organizada pelo doutor Alípio, que é conselheiro lá do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E nesse artigo, eu vejo que quem traz mitigação para a força da LRF são os entendimentos do Supremo Tribunal Federal. E um dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal é que o gestor não pode reduzir salários. Está suspenso esse dispositivo. Se ele pudesse fazer isso, o problema estava resolvido. Após a apresentação desse voto vista, e depois de receber um memorando do gestor com cerca de 500 páginas, a relatora se manifestou no sentido de refazer o voto. Eu entendo que cabe razão à defesa em excluir do cômputo de gastos com pessoal a quantia de R$ 379.825, referente ao contrato de consultoria contábil, férias, 1/3 de férias e 13º indenizados em rescisões. Entendo também, excepcionalmente, por incluir no cálculo da receita corrente líquida o valor de R$ 320 mil, referente às receitas de 2018, que foram pagas em 2019, recolhidas em 2019.
Dessa forma, a relatora do processo votou por emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo de Barão de Melgaço. Por fim, o conselheiro João Batista Camargo pediu vista para esclarecer uma dúvida e, por fim, acompanhou o novo voto da relatora. Sendo assim, por unanimidade, as contas anuais de governo de 2018 da Prefeitura de Barão de Melgaço receberam parecer prévio favorável à aprovação.